Quero ler um versículo com você na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Se você pode, abra comigo. Glória a Deus. Temos alguns irmãos viajando também em função do feriado, mas que bom que você veio, que você está aqui. Nós damos boa noite também para aqueles que nos acompanham direto de casa, que a mesma graça, a mesma unção que está nesse lugar possa alcançar você também que nos acompanha em casa, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo, eu quero ler alguns versículos do capítulo 13, então não fecha, deixa ela aí do lado. Nós vamos analisar alguns versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios na mensagem dessa noite, cujo tema é que não falte o amor. Ao longo desse mês, o tema da mensagem é justamente o que esse versículo nos dá: o maior entre eles é o amor. Então nós vamos, ao longo de todo o mês de novembro, o pastor Edinho já pregou semana passada, você vai ouvir muito esse texto, esse capítulo e outros textos que falam a respeito do amor. E eu quero contribuir falando um pouco a respeito do contexto no qual Paulo escreveu este capítulo, para a gente poder compreender esse que é um dos capítulos mais belos de toda a Bíblia, sem a menor sombra de dúvida. É o top 3, pelo menos, de versículos de casamento. Esse aqui, com certeza, ele está perfigurando. Se você fizer uma escala de versículos em casamento, esse aqui vai entrar, com certeza, nas listas de versículos mais citados em casamento, com certeza. Digo isso com autoridade, porque já presenciei muitos casamentos e já fiz alguns também enquanto líder de jovens. Então esse aqui sempre aparece nas sequências de casamento. Mas também assim, ao longo dos anos, esse capítulo tem sido usado não apenas em contexto cristão, mas também como poesia, como música em vários lugares. Em 1989, uma banda secular que não é cristã, chamada Legião Urbana, se você já é mais velho, você conhece essa banda, gravou um CD chamado 4 Estações, e uma das músicas desse CD, na época que ainda existiam CDs, tem uma música chamada Monte Castelo nesse CD, e a letra dessa música é o capítulo 13 de 1 Coríntios, junto com o soneto número 11 do poeta português Luís de Camões. Então veja como a beleza do que Paulo escreve chama a atenção até de quem não é cristão. Tamanha beleza do que Paulo escreve nesse capítulo 13. E eu quero ser o mais prático que eu puder para conversar a respeito de alguns pontos a respeito desse assunto, para que a gente possa continuar nesse caminho que nós estamos trilhando no mês de novembro. Claro que a gente pode usar esse capítulo para falar de casamento. Se os casais aplicarem o que Paulo está dizendo nesse capítulo 13, vão sofrer muito menos em suas jornadas. E nós vamos ler alguns versículos que falam a respeito disso. Mas Paulo não estava preocupado apenas com a questão de casamento. A questão para Paulo era muito mais profunda. Para Paulo, o amor precisa ser a regra de conduta do cristão. Essa é a base que deve reger tudo o que eu e você fazemos enquanto cristãos na terra. E nós vamos ver isso com calma. Então muitas vezes a gente menospreza a grandiosidade do capítulo 13 de 1 Coríntios, porque nós achamos que ele está falando de amor de uma maneira aleatória, para que os casais possam estar bem. Mas não, ele está falando a respeito de algo muito mais profundo. O amor é o que deve reger a minha vida e a sua vida. Se aquilo que nós fazemos, seja para Deus, seja para nós mesmos, estiver como regra de fé, se o nosso propósito, o motivo que nos leva a fazer o que fazemos for o amor, tudo vai ser diferente do que pode ter sido na nossa vida. O amor precisa ser a regra de conduta do cristão. E é interessante, a gente não pode tirar esse capítulo do contexto dele. Se você começa a ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, até peço
que se você tiver um tempo, faça esse exercício em casa, leia os 3 capítulos que fazem parte do mesmo discurso de Paulo, em sequência, para que você entenda essa lógica do contexto. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. É o mesmo discurso de Paulo. Ele começa no capítulo 12, vai para o capítulo 13 e termina no capítulo 14. E é bem interessante, porque o capítulo 12 fala sobre governo da igreja. Existe só um cabeça, embora existam muitos membros, existem muitos dons, mas o Senhor é o mesmo. Ele fala de dons espirituais no capítulo 12. Ele fala de ministério, ele fala de serviço, fala de dons especiais, fala de profecia, fala de falar em línguas. E é um capítulo que a gente usa muito para falar sobre liderança na igreja. Olha, existem muitos ministérios, mas o líder, o cabeça é Cristo. Aí de repente começa o capítulo 13. E de repente parece que ele para de falar do que ele estava falando e começa a falar de algo totalmente aleatório. Ele está falando de amor, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Eu falei, mas que estranho. Ele estava falando de dons, de ministérios, de repente começa a falar de amor. Então a gente precisa ler a palavra desse jeito, tentando entender o que Paulo quis dizer com o que ele escreveu a respeito do amor, a respeito disso. Então eu vejo que no capítulo 12, Paulo está falando sobre algo mais teórico sobre liderança, né? Existem muitos ministérios, nós fazemos muitas coisas na igreja do Senhor, mas existe um só cabeça, todos nós obedecemos a Cristo, as coisas estão acontecendo, e aí ele vai para uma parte prática no capítulo 13. Falar a respeito do que deve nos mover para fazer o ministério, executar o ministério que nós temos diante de nós. E eu quero analisar com você esse texto, alguns versículos do capítulo 13 sobre esse ponto de vista. Capítulo 13, o amor é o combustível correto que nos move em direção ao centro da vontade de Deus. Nós temos muitas motivações para levantar de manhã da cama. Eu vejo na internet muitas vezes, alguns falam, existem 2 maneiras de levantar. Alguém levanta feliz da vida, cantando às 6 da manhã já, né? Que dia feliz, ou happy day. Ou alguns levantam, como dizem na internet, entre aspas, na força do ódio, né? Eu saio de casa porque eu sou obrigado a sair de casa e fazer o que eu faço. Mas como cristãos, o combustível correto para nos manter dentro do centro da vontade de Deus precisa ser o amor. E eu quero aprofundar isso falando a respeito de 3 perigos que nós corremos se nós tirarmos o amor da equação das nossas vidas em 3 áreas muito importantes da nossa vida. Então eu quero fazer o caminho contrário, né? Quero falar de amor, dizendo o que pode acontecer se a gente abrir mão do amor na nossa caminhada. Vamos nadar contra a maré, né? Falar um pouco a respeito do oposto aqui. O primeiro perigo é a espiritualidade sem amor. Ela é religiosidade. O versículo primeiro que nós lemos do capítulo 13, né? Nós lemos o versículo 13, mas o versículo 1 diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Legal, a versão que está aqui fala sobre as outras 2 palavras, né? A NVI já traz bronze como sino e símbolo como um prato. E eu quero falar um pouco a respeito disso, porque pode não ficar muito claro. Mas o que quer dizer isso? Se eu falo a língua dos anjos e dos homens e não tiver amor, eu sou como um sino ou como um prato de bateria. E aí eu quero falar um pouco a respeito disso. É uma analogia muito forte a respeito disso. Hoje a gente não ouve mais, mas houve um tempo no passado em que a cidade era movida pelo sino. O sino batia em determinadas horas do dia. Se você vai em cidades do interior, em cidades históricas, ainda tem lá. Algumas igrejas ainda tem um sino que fica batendo lá às 6 da tarde, meio-dia, às 6 da manhã. As pessoas, como não tinha relógio, elas se baseavam pelo tocar do sino. Batia o sino na cidade, poxa, agora está na hora do almoço.
Bateu o sino, é hora de ir para casa. E as pessoas se moviam pelo badalar dos sinos. E Paulo fala essa frase, eu acho muito interessante essa analogia que ele faz. Eu quero usar o prato aqui da bateria. Se eu falar alguma bobagem musical, meus amigos bateristas podem me bater depois no final do culto ali, quando terminar. Mas enfim, o prato, né, dentro da bateria, ele tem uma função específica que é marcar o tempo, correto, baterista? Ok. Uma das funções do prato é marcar o ritmo que toda a banda vai seguir depois. Então você não percebe muito o prato, só quem está tocando ali que percebe isso. Faz parte de um conjunto de coisas. O sino também, tá aquela barulheira na cidade toda, de repente você ouve o sino batendo, e aí todo mundo sabe que aquela é a hora de... E ele vai bater por alguns minutos e para. O que Paulo está dizendo aqui é que se eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tiver amor, eu sou como um sino que ressoa. Esse sino é um sino que bate continuamente e não para mais. Um sino por alguns minutos é interessante. Eu peguei alguns vídeos no YouTube e fiquei olhando ali sinos. É um barulho legal por 5 segundos, depois fica horrível você ouvir aquele sino batendo. Agora Paulo está dizendo que se você não tiver amor e tiver dons espirituais, mas não tiver amor, você é semelhante a um sino que bate por 24 horas por dia. Ele não tem propósito, não tem função, ele só vai fazer barulho. E se você ficar numa torre de relógio, já fiquei em algumas lá nas cidades históricas de Minas Gerais, em Ouro Preto, você não aguenta ficar lá, porque o barulho é muito alto, as pessoas vão embora. Então, o que Paulo está dizendo aqui é mais grandioso, é mais perigoso ainda do que simplesmente não servir para nada. Além de não servir para nada, os dons sem amor afastam as pessoas do convívio da igreja. Se o amor não for o meu combustível, se eu tiver outras motivações para fazer o que eu faço na casa de Deus, ele está citando um dom aqui especificamente, né? O falar em línguas, mas você pode aplicar isso para qualquer dom que você exerça dentro da casa de Deus. Se você não tiver amor naquilo que você faz, você vai só ser algum instrumento que faz um barulho que não tem propósito para nada. E isso vai acabar afastando as pessoas. Se o sino para de tocar algumas vezes por dia, ele fica tocando de maneira ininterrupta. Eu coloco um sino aqui na nossa igreja e antes de começar o culto eu começo a tocar esse sino, mas esqueço de desligar. Ninguém vai ficar aqui dentro por mais de 5 minutos. Todo mundo vai embora. Então, dessa forma, usar os nossos dons espirituais sem amor tem um efeito catastrófico, porque além de não ter validade, não gerar frutos no sentido espiritual, ainda causa assombro para aqueles que estão fora e estão nos ouvindo. E a gente precisa pensar um pouco a respeito disso. Será que o amor tem guiado as nossas atitudes quando a gente está fazendo algo na casa de Deus? Será que a motivação que nos tira de casa para exercer alguma função espiritual, seja ela qual for, ela está nos levando a frutificar a partir do amor? E a gente precisa pensar nisso. Eu tenho refletido muito a respeito disso nos últimos tempos, do nosso papel enquanto igreja na sociedade. E infelizmente eu tenho visto o comportamento de líderes até midiáticos dentro do universo evangélico brasileiro, onde eu vejo muitas motivações naquilo que eles falam e postam nas suas redes sociais, menos o amor. Tem várias motivações de todas as ordens, mas muitas vezes falta o amor, porque eu já vou ler também por que falta o amor muitas vezes nessas atitudes. Muitos argumentos são construídos para provar os pontos, mas em nenhum desses pontos está o amor. Nós fomos chamados para amar. Esse é o nosso papel enquanto igreja na terra. É disso que o mundo precisa. Muitas vezes o mundo não está muito interessado no nosso ponto de vista para outros assuntos, mas o amor, nós somos especialistas nisso. Porque nós servimos um Deus que nos amou primeiro. Quando ninguém
quando nós olhávamos para nós mesmos e nem nós víamos algum potencial, ou alguma saída, ou alguma serventia, Ele viu. E se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor viu algo especial nos nossos corações. E se nós estamos aqui é porque Ele nos amou. E Ele nos amou antes que nós dessemos qualquer mostra ou qualquer sinal de que nós responderíamos a esse amor dEle. Ele foi lá e morreu na cruz por nós. Antes de o aceitarmos. É um amor que não pediu nada em troca para nós. Então o mínimo que se espera daqueles que são discípulos desse Deus, que se entregou a tal ponto a entregar a sua própria vida, é o amor. E eu vejo que a igreja brasileira tem estado em alguns momentos conflitantes com relação a isso. É algo tão simples, amar, sem pedir nada em troca, sem exigir nada em troca. Mas eu tenho visto que nós estamos nos perdendo nesse quesito, estamos querendo fazer as coisas pela justiça, pela mão dos homens e tudo mais. Tenho ouvido coisas absurdas por parte de pastores e líderes que têm todos os elementos, menos o que Paulo nos diz aqui no capítulo 13. E é interessante porque Paulo já fala sobre isso no século I, muito tempo antes de todas as coisas que acontecem ao longo da história da igreja. Sempre que falta o amor na igreja, catástrofes acontecem. E eu posso elencar várias para vocês ao longo de 2000 anos de história. Nós podemos falar sobre as cruzadas, nós podemos falar sobre a Santa Inquisição, santa entre aspas, onde a igreja resolveu fazer coisas diferentes do que a prática dela, que é amar. Então nós precisamos alertar que não falte o amor na nossa espiritualidade, porque espiritualidade sem amor é religiosidade. O segundo perigo da ausência do amor é na área do conhecimento. Sabedoria sem amor é ignorância. Olha o que Paulo nos diz no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Sem amor, o teor das profecias é apenas condenar pessoas ao julgamento e à destruição. Com amor, a profecia, o próprio Paulo nos diz no capítulo 4, que é exortar e edificar as pessoas. Existe um propósito nas profecias. E para ilustrar isso, tem um exemplo muito claro na palavra. Você conhece a história, mas o profeta Jonas. Os 4 capítulos do livro do profeta Jonas mostram exatamente quando um profeta se move sem ter o amor como base naquilo que faz. Você conhece a história? Deus manda Jonas ir até Nínive, a capital do Império Assírio, pregar arrependimento para aquele povo. Dizer, olha, fala para eles que eu vou destruir Nínive. Paulo faz o quê? Vai para o outro lado. Era para a direita, ele pega um navio para Tarsis, que ficava do outro lado, na direção oposta a Nínive. E ele vai para aquele outro lugar. Aí você conhece, ele está no barco, o barco sofre uma tempestade, todos os marinheiros começam a lançar sortes para ver quem que estava gerando aquele caos. As sortes caem sobre Jonas. Os marinheiros perguntam, o que você fez para teu Deus estar tão nervoso assim com você? Ele falou, olha, é coisa minha. E como é que resolve isso? Me joga do barco, me joga na água que resolve o problema. Jogam ele do barco, um grande peixe engole Jonas, a tempestade para na hora, e dentro desse grande peixe ele medita e decide cumprir a vontade de Deus. O peixe deixa ele nas praias próximas a Nínive, e aí ele vai e cumpre o propósito dele, prega, diz, olha, Nínive acabou. Eu não tenho tempo para explicar o contexto cruel de Nínive, para você tentar entender a cabeça de Jonas. Era um povo cruel, era um povo que acabava com seus inimigos de uma forma muito cruel. Então dá para entender porque Jonas não queria que aquele povo se salvasse, porque na visão de Jonas eles não mereciam salvação. Tanto que eu vou ler um versículo, Jonas capítulo 4, versículo 1. Você não precisa ler, só acompanha. Diz assim:
Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas que depois se arrepende. Jonas ficou bravo com Deus porque ele perdoou o povo de Nínive. Veja só, o profeta profetiza, aquilo que ele profetiza gera arrependimento genuíno, a cidade inteira estabelece um jejum, veste roupas de saco e se arrepende e começa a orar para o Deus de Jonas. Sucesso na mensagem, para todo mundo, menos para o profeta, que achava que aquele povo não era digno da salvação. Ele não estava agindo pelo amor. Ele diz para Deus na sua oração: eu sei que tu és cheio de amor e que promete castigar, mas que depois se arrepende, em vez de castigar, tem misericórdia. Primeira Coríntios 14:13 diz: mas aquele que profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Há um propósito na profecia, na palavra profética. Então todo conhecimento e sabedoria do mundo sem amor se transforma em egoísmo e arrogância. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, porque pelo conhecimento que Jonas tinha das escrituras, aquele povo devia ser destruído da face da terra. Conhecimento e sabedoria humana sem amor se transforma em arrogância e em egoísmo. Quando duas pessoas não concordam com alguma coisa, hoje em dia uma já faz o julgamento de que o outro é ignorante porque não entendeu o seu ponto de vista. E ao longo da história a gente vê muitos debates que aconteciam, e a ideia do debate acadêmico é justamente essa, né? Eu apresento um ponto, meu debatedor apresenta outro, e o resultado é um meio termo onde eu aprendo algo com aquele que está falando e aquele que está falando aprende algo comigo. Mas hoje eu tenho visto muito que se alguém não concorda com a posição de alguém, em qualquer assunto, começando com Guaraná. Eu fui para Rio Grande do Sul alguns meses atrás, não queria falar de Grêmio e de Internacional lá numa conferência, tinha 5.000 jovens lá, eu falei, eu não vou falar de time de futebol, né? É algo muito arriscado falar de futebol no meio de uma galera dessa aqui, né? Vou causar problema ali entre o pessoal. Vamos falar de Guaraná, que não tem nada demais, né? Falei de uma marca de Guaraná que só tem lá. Olha, gostei muito, né, desse Guaraná aqui. Começaram a gritar comigo lá no meio do lugar, porque tinha uma outra marca no mesmo lugar, que metade do povo que estava lá achava que era melhor que aquela que eu tinha dito. Ou seja, tudo tem dois lados, até o Guaraná hoje tem futebol, é o time, o Guaraná, é o sanduíche, é tudo que você pode imaginar. Se você fala que gosta daquilo, vai ter alguém que vai falar que gosta de outra coisa, que você está errado em gostar daquilo. A gente precisa pensar um pouco a respeito disso. Conhecimento vazio de amor acaba menosprezando o outro. E como cristãos temos que buscar exaltar o outro, enquanto ser humano que precisa da salvação que Cristo proporciona. Que Deus não nos permita nos tornarmos arrogantes por causa do conhecimento que nós acumulamos ao longo da nossa jornada. Mas pelo contrário, que o conhecimento da palavra nos transforme cada vez mais humildes, em servos que estão ali para servir em amor aqueles que o Senhor ama. Até porque eu gosto muito de uma frase atribuída ao filósofo Sócrates, muito antes de Cristo, que disse, quando alguém disse que ele era o maior filósofo de toda a Grécia, ele responde com: só sei que nada sei. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente sabe que não vai conseguir ter todo o conhecimento necessário. Eu sempre preciso continuar estudando e me dedicando. E que essa seja a nossa postura diante do conhecimento, que ele seja norteado pelo amor de Deus, de Cristo sobre as nossas vidas.
Salmo 75, versículo 4 diz: aos arrogantes eu digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem contra os céus e nem falem com insolência. Que nós possamos olhar para o nosso próximo não como adversários, mas como pessoas que o Senhor ama e que precisam ser alcançadas por Ele. Terceiro e último perigo: caridade sem amor é mero assistencialismo. Versículo 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz o seguinte: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo termina esses 3 versículos, depois ele vai começar a falar do que o amor faz na vida da pessoa, mas ele termina essa sessão com 2 elementos importantes. Primeiro, oferecer posses e coisas aos necessitados, sem o amor bíblico, transforma a gente em apenas pessoas que distribuem alimentos. E não vai trazer diferença na vida e no espírito dessas pessoas. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Sempre foi um papel da igreja cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Essa sempre foi uma preocupação da igreja cristã ao longo de 2000 anos de história. Mas a gente precisa pensar que nós somos seres que têm um corpo, uma alma e um espírito. Nós precisamos ser alimentados na nossa carne, nos nossos sentimentos e no nosso espírito também. Esse é o papel da igreja. O amor nos leva a cuidar da alma das pessoas, o sofrimento delas passa a ser o nosso sofrimento. E querer levar Cristo a essas pessoas também nos leva a buscar algo diferencial. Por isso o amor é fundamental, porque nos leva a enxergar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu começo a ver a desigualdade como algo que precisa ser resolvido. Eu não posso admitir que o meu irmão esteja vivendo em condições complicadas enquanto eu estou numa boa. Isso me leva a mudar o meu pensamento e fazer eu ter outras atitudes. E no segundo elemento desse versículo, Paulo diz que o sacrifício sem amor nada vale. O ato supremo de ser queimado pela fé, se não for motivado pelo amor, não vale absolutamente nada. Por isso nós precisamos ter consciência do que motiva a gente a fazer o que fazemos. Quando você sai da sua casa para vir para a igreja, o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, da transmissão, que às vezes sai 4, 3 da tarde para chegar aqui, graças a Deus ninguém precisa ser queimado mais pela sua fé. Nós sacrificamos outras coisas, né? São sacrifícios de louvor hoje. Nosso tempo nós doamos. Se nós não tivermos o amor, nós vamos sair de casa como um compromisso de trabalho. Vou cumprir uma escala, vou cumprir alguma coisa. Mas se for o amor, isso muda a atmosfera do lugar e a igreja é transformada quando o amor é o que nos move como igreja. Amém? Amém? E a partir do versículo 4 ele vai começar a falar sobre o amor em diferentes dimensões. Eu quero terminar com o último versículo que nós lemos no início. Assim permanecem agora os 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Diante de uma vida cristã tão complicada como a nossa, nós vemos desafios todos os dias. É fundamental que eu e você possamos entender como permanecer de pé diante de um mundo, uma sociedade tão complexa como essa e tão hostil ao Evangelho muitas vezes. Somos bombardeados com tudo aquilo que é contrário ao Evangelho todos os dias. Seja pela TV, pelo celular, em qualquer lugar onde você está, nós somos afrontados em nossa fé. Paulo está dando um tripé aqui para que nós possamos permanecer diante dos desafios da vida: a fé, a esperança e o amor. Eu quero rapidamente falar a respeito deles. A fé, se nós amarmos a Deus com toda a nossa força, como diz lá em Mateus 22:37, é natural que nós desejemos agradar a Deus. E a única forma como um Deus criador dos céus e da terra, todo-poderoso, pode ser agradado por criaturas imperfeitas como eu e você, é a partir da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que existe, que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam.
quer permanecer ao longo do desafio do dia a dia, tenha expectativa e fé que Ele é poderoso para resolver os seus problemas. Segundo elemento, a esperança. A esperança em Deus é sinal de que estamos amadurecendo espiritualmente. Nós não depositamos nossas confianças, a nossa expectativa em outras coisas que não o nosso Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, é Ele que nós precisamos para o nosso dia a dia. Nada mais. Romanos capítulo 5, versículo 3, não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Está vivendo um momento de tribulação, está preocupado com o que está acontecendo, crie expectativa em Deus. Coloque a sua esperança nele, é sinal de maturidade espiritual. Colocar a nossa esperança em Deus e não nos homens. Homens são falhos, homens nos decepcionam, homens fracassam. Nosso Deus não. Nosso Deus é todo poderoso e nele você pode confiar. A terceira palavra que Paulo usa no versículo 13 é o amor. O maior desses três, maior que a fé, maior que a esperança, é o amor. Versículo 4 e 5 desse capítulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Se o combustível que nos move, se o combustível que me move a fazer o que eu faço, se o combustível que move você a fazer o que você faz, for o amor, de fato, então tudo que Paulo diz nesses 2 versículos se aplica às nossas vidas. Então eu posso fazer um exercício e dizer que se o combustível que me move é o amor, então pela fé, eu sou paciente, eu sou bondoso, eu não invejo, não me vanglorio, não me orgulho, não maltrato, não procuro meus interesses, não me iro facilmente e não guardo rancor. Agora eu vou dizer que não é fácil poder dizer uma palavra dessas, né? Queria muito que era só ler o versículo e pronto, né? Receba um download do amor de Deus. E agora, em vez de alguém cheio de problemas nessa área, ainda mais nos últimos dias, onde o pessoal anda meio nervoso, eu posso dizer que o amor move a minha vida. Então a paciência flui da minha vida, mesmo quando eu tenho problemas no caminho até o trabalho. O amor flui quando eu sou fechado no trânsito. O amor flui quando alguém passa a perna em mim e quer ganhar vantagem, tirar vantagem em mim no trabalho. O amor flui, eu consigo ser bondoso com aquela pessoa. Alguém que me fez muito mal no meu passado, eu, porque sou movido pelo amor, eu não guardo nenhum rancor de quem quer que seja, porque eu não tenho tempo para perder com essas coisas quando eu penso que Ele me ama. Não há tempo a perder com essas coisas pequenas, quando o combustível que nos move é o amor. Eu confesso para você que eu estou no processo de conseguir fazer isso. Ler isso para mim já é estranho, porque eu sei que eu não sou essas coisas ainda. Mas eu busco a cada dia melhorar um pouquinho, terminar cada dia um pouco melhor do que como eu comecei. Olhar para o espelho e me confrontar. Em vez de confrontar outras pessoas, eu olho para mim e falo: olha, hoje você vai perder. Quando acabar esse dia eu vou estar melhor do que agora, quando eu estou saindo de casa. E Deus faz. E muitas vezes quando eu oro isso de manhã, eu sou confrontado o dia todo com coisas que me levam a ir para o outro lado, a perder, coisas que me fazem perder a paciência, coisas que me levam a não ter perseverança. Às vezes um elogio que o orgulho começa a brotar ali no coração, você tem que cortar isso, porque eu quero ser movido no amor, porque Paulo diz que o mais importante dos três é o amor.
O amor precisa escorrer sobre as nossas vidas e tocar todas as áreas das nossas vidas. Não só aquilo que concerne a palavra de Deus, mas o seu trabalho, o relacionamento com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo. O amor precisa ser aquilo que nos move dentro disso. E como a gente faz isso acontecer de fato? Voltamos àquilo que toda mensagem que eu prego aqui, em qualquer lugar eu preciso falar. Gaste tempo com Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? João nos diz que Deus é amor. Se você é movido por Deus, o amor precisa ser um combustível que te move. Se dentro dos seus sentimentos você não consegue ver isso que Paulo está dizendo aqui, é porque precisamos aprofundar e mergulhar mais em Deus. Ele é amor. A essência de Deus é o amor. Então, quanto mais eu mergulho em Deus, mais o amor dele reflete em mim e eu começo a me relacionar com as pessoas a partir do amor dele e não do meu amor. Nosso amor é limitado. Muitas vezes a gente ama até que as pessoas façam aquilo que a gente gosta. Quando elas param, a gente para de amar também. E isso a gente vê todo dia quase. Os casamentos duram enquanto o contrato funciona, né? Enquanto todo mundo faz aquilo que está acertado. Quando alguém para de fazer aquilo, as coisas terminam. Relacionamentos de amizade, eu sou o melhor amigo até que você faça tudo aquilo que eu quero que você faça. Quando eu paro, o amor acaba também. Mas com Deus não. Deus é uma fonte inesgotável de amor que flui do trono da graça de Deus e continua fluindo para todos aqueles que desejam ser cheios do amor de Deus.